Salve, salve galera, Paulada tá de volta, moçadinha, nós vamos fazer agora a questãozinha número 6 da FUVEST 2017, segunda fase. Cara, uma questão difícil, que traz um assunto que não é recorrente no ensino médio, que seria aí o sistema de reconhecimento que foi proposto pelo alemão Christian Hawkinger. Esse cara, moçada, ele propôs aí pra gente um sistema de classificação que eu vou te mostrar daqui a pouquinho. E ó, questãozinha bonita, mas difícil, viu, cara? Questãozinha difícil, porque o aluno precisava ter uma noção muito boa dos biomas. Mas vamos lá, vamos tentar ler essa questão? Então vamos lá, galera. Vocês estão agora aí visualizando a minha tela, perfeito? Portanto, Paulada agora vai ler. Em 1903, o botânico alemão Christian Hawkinger propôs um sistema de reconhecimento de 5 formas, que reconhece 5 formas de vida para as plantas terrestres. Essas formas são classificadas de acordo com I, a posição das gemas caulinares em relação ao solo e sua exposição aos fatores ambientais. E 2, ou 2 Is, a permanência ou não dessas gemas nas diferentes estações do ano. Galera, então é isso aí, nós vamos ter que nos pautar o seguinte. Primeiro, entender qual é o clima de cada um dos 4 biomas que ele está citando pra gente: tundra, floresta temperada, tropical, deserto. Galera, dentre dos 4 biomas citados, existem 2, que é o deserto e, consequentemente, a tundra, que são 2 biomas que apresentam, durante um bom tempo do ano da sua existência, condições ambientais adversas. No caso da tundra, o gelo; no caso do deserto, carência de água. Tudo bem? Isso vai ser importante para que nós possamos responder essa questão. As outras 2 condições, que é floresta temperada e tropical, galera, as duas possibilidades de biomas, tanto tropical quanto temperada, apresentam condições climáticas favoráveis para que nós possamos desenvolver as plantas. Porém, no caso das tropicais, as condições climáticas são muito mais favoráveis do que comparado com as temperadas. No entanto, que as temperadas elas vão passar por um período do ano pequeno comparado com o total, mas de grande rigor, quanto ao inverno muito rigoroso. Enfim, isso nós não visualizamos nas condições tropicais. Bom, pautado nessa história, moçada, ele dá pra gente, 4 retângulos. Aqui ao lado você observa uma legenda que diz o seguinte: o que está pintado de cinza, aí como você pode observar, refere-se às gemas localizadas acima do solo, de alguns a muitos metros. Muito bem. O que está achurado com linhas, aí no caso da vertical, gemas próximas ao solo, de alguns a poucos centímetros. O que está quadriculado em preto e branco, gemas na superfície do solo. O que está achurado na diagonal, gemas subterrâneas, então está aqui. E, consequentemente, gemas temporárias que morrem depois da dispersão das sementes. Paulada, peraí. Que papo é esse, moçada? Eu achei uma figurinha, não está com a qualidade mais maravilhosa do mundo, mas que dá pra gente identificar um fator importante. Vem comigo. Estas 5 classificações que vocês observaram aqui juntamente comigo, nós podemos observar essas classificações. Então vamos lá com Paulada, gente. Dá uma olhadinha no slide seguinte, depois eu volto com vocês. Se você observar... Opa, perdão, moçada. Olha lá, agora sim. Se você observar comigo, me desculpe a qualidade da imagem, mas foi a única que eu consegui identificar de forma mais satisfatória. Mas é o seguinte, moçada. As plantas, segundo esse alemão, elas podem ser classificadas em fanerófitas, terófitas, criptófitas, hemicriptófitas e caméfitas. Credo, Paulada, o que significa isso? Vem comigo. As fanerófitas são aquelas que vão apresentar as gemas laterais, as gemas apicais, localizadas distantes, bem acima do solo. Então, nessas extremidades dos galhos, nós podemos observar as gemas. Galera, as que nós chamamos de plantas terófitas são aquelas que produzem semente e, portanto, o embriãozinho, que não deixa de ser uma gema, um tecido meristemático, ele está armazenado dentro de uma semente. Esse tipo de vegetal é muito característico para ambientes em que nós teremos carência hídrica. Então é importante que você tenha uma semente que protege o embrião desta, obviamente, adversidade ambiental, que seria, no caso, a carência de água. Vem comigo. As criptófitas são aquelas que apresentam as gemas subterrâneas, que é o caso, por exemplo, da cebola. Moça, da cebola, a parte interna dela, mais suculenta, a parte de gema,
ela está dentro do solo. Isso é uma condição importante, até mesmo de proteção desta gema. As hemicriptófitas, quem são essas? São aquelas, moçada, que manifestam as gemas bem na superfície do ambiente. Geralmente estão associadas ao seguinte fator: regiões muito geladas, que passam por um período de muita nevasca, muita neve. Essas gemas bem na superfície, elas são preservadas por este gelo. Quando ocorre o degelo, que é o caso, por exemplo, da região da tundra, estas gemas podem brotar e originar novos indivíduos. Ah, Paulada, que legal! E as caméftas, que aqui estão, que aqui estão mostradas, as gemas apicais, elas estão próximas do solo, moçada. Ó, aqui tem uma geminha, aqui tem outra, ó, aqui tem uma outra gema, e aqui só para te mostrar, ela é um pouco mais inclinada, né? Ó, aqui seria uma gema, portanto, bem próximo do solo. Galera, este conteúdo que eu acabei de te mostrar, ele não faz parte do seu conteúdo programático para o ensino médio, mas, Paulada, então, como é que os caras perguntam um negócio desse? Calma, você não precisava saber disso aqui para responder a questão, mas eu tô te mostrando para tornar isso mais claro. Então, galera, agora vem comigo. Eu vou voltar na questão e aí sim nós vamos responder então. Ele pede para nós assim, ó, complete a tabela da página de respostas, que seria essa tabelinha aqui, escrevendo o nome do bioma terrestre que corresponde a cada um dos esquemas 1, 2, 3 e 4. Moçada, então vamos dividir essa história. Vem comigo, ó. Nós temos aqui tundra e deserto. Paulada, tundra e deserto são dois biomas em que nós não encontramos uma gigantesca quantidade de organismos vegetais que apresentam as gemas lá nas regiões superiores distantes do solo. Portanto, fica muito claro para a gente que os esquemas 3 e 4 estão vinculados a tundra e deserto. Por quê? Olha aqui, moçada, a quantidade de organismos que nós podemos observar que apresentam essas gemas localizadas a alguns metros do solo. Então, isso já é característica para você identificar. Agora, Paulada, como é que eu vou diferenciar o número 3 do número 4 quanto a tundra e deserto? Então vem comigo, moçada. O que eu citei para você quanto ao deserto? O deserto não é um local que tem carência de água, então ele necessita apresentar, durante um certo tempo da existência dessa planta nesse ambiente, uma quantidade, ou melhor, ele necessita apresentar sementes que acabam protegendo este tal embriãozinho, esta gema que está dentro da semente, que vai permitir a formação de um novo indivíduo. Se nós avaliarmos, moçada, os esquemas 3 e 4, qual deles nós encontraremos um número maior de organismos produzindo sementes? O número 3. Portanto, isso caracteriza, sem dúvida alguma, a condição do deserto, que é carente de água, então precisa de uma semente para que nós possamos observar a possível sobrevivência do embrião e, posteriormente, numa condição de água ou presença de água, por menor que ela seja, vai permitir a germinação e formação de um novo indivíduo. Então, galera, o número 3 nós já podemos colocar aqui com grande clareza. Eu só preciso trocar aqui o ponteiro, né, moçada? Ó, essa questãozinha ela é difícil, viu, moçada? Mas desta forma que eu estou respondendo com vocês, ela torna-se muito mais fácil, né? Então aqui, ó, nós identificaremos então aqui a presença do deserto, né, moçada? Eita, que beleza! Ô, Paulada, e a tundra? Então seria o número 4? Sim, mas vamos pensar em cima disso. Galera, olha a tundra, ó, que ele mostra pra gente. Na grande maioria do tempo, as gemas estão na superfície do solo. Lembra? A tundra, ela vive numa região gelada, muito gelo ao longo do ano, a maior parte do ano é gelo, é neve na superfície do solo. Então essas tais gemas, estando bem na superfície, elas são preservadas. Graças a isso, observe comigo, moçada, olha o tempo que, obviamente, nós podemos, a quantidade de organismos que apresentam, na verdade, esta condição de gemas, obviamente, presentes na superfície do solo. Isso é muito característico da tundra. O gelo preserva essas gemas que estão bem na superfície. Paulado, eu tinha que saber isso? Sem saber aquele conteúdo que eu te mostrei no slide seguinte, no slide anterior que eu te mostrei, você tinha que analisar dessa forma. Então, galera, olha lá. Então, aqui nós chegamos claramente à condição que nós definimos como sendo a magnífica tundra. Eita, que beleza, Paulada. Pronto, moçada. Então, nós já matamos deserto e tundra. Agora, vamos para os outros dois.
Estes outros dois fatores, que seria o número 1 e consequentemente o número 2, só pode ser ou floresta temperada ou floresta tropical. Paulada, e agora? Como é que eu vou diferenciar uma da outra? Dentre as duas, floresta temperada e tropical, qual é aquela que tem sempre um clima muito mais agradável ao longo do ano, sem muitas variações tão significativas? É o clima tropical, moçada. Portanto, esse é muito característico a presença de gemas que não precisam de amplas proteções. Não, o ambiente é bom. Portanto, olha lá, gemas localizadas acima do solo de alguns ou muitos metros. Galera, qual dos dois esquemas tem maior quantidade de indivíduos com esta condição? O número 1. Portanto, este mostra que o clima é mais favorável para o desenvolvimento desses vegetais que não necessitam de tantas proteções relacionadas à gema. Ou seja, o número 1 nós vincularíamos ao que nós chamamos de floresta. Olha que beleza, moçada. Que nós definimos como sendo floresta tropical. Eita, que beleza! Agora, e a floresta temperada? O que caracteriza ela? Moçada, olha lá o número 2. Tá vendo ele aqui, ó? O número 2, por mais que a floresta ou as regiões de bioma de climas temperados tenhamos condições boas de sobrevivência, mas existe um período do ano que o inverno é rigoroso. E aí, moçada, ocorre produção de sementes para suportar, obviamente, essas condições. Precisam ter estruturas mais próximas do solo para que haja, consequentemente, uma preservação dessas gemas devido à neve. Olha lá, moçada, ó. Tá vendo ou não? Isso caracteriza muito, ó. A grande maioria das plantas, elas vão apresentar boas condições de sobrevivência, as gemas bem longe do solo, porém, existe um período do ano em que essas plantas passam por um período rigoroso, motivo pelo qual algumas conseguem plenamente sobreviver de forma mais satisfatória por apresentarem essas gemas próximas da superfície, que serão obviamente preservadas pelo gelo. Isso é possível na condição temperada, na tropical não. Portanto, nós finalizamos esta análise de forma bastante clara, aqui definindo então para todos vocês como sendo a floresta que nós chamamos de temperada. Eita, que beleza, Paulada, show de bola. Moçada, questãozinha carne de pescoço. Mas ó, esta análise que nós fizemos traria com grande facilidade a resolução e obviamente você acertaria essa questão. Tudo bem? Espero que você tenha entendido. Dessa forma, agora eu vou voltar aqui para mim, né, ó. Eita, que beleza, moçada. Portanto, última questãozinha da prova da FUVEST 2017. Um beijo no seu coração. Questão número 6, Biologia, FUVEST 2017, revisão segunda fase. Valeu, galera! Um beijo no seu coração. Já já nós temos mais. Valeu!